amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor ressuscitado para você nesta segunda-feira da oitava da Páscoa. A solenidade da Páscoa é tão importante para nós, para a nossa igreja, que ela se prolonga por 8 dias. Então, ao longo desses 8 dias, nós estamos celebrando, experimentando a alegria que surge da Páscoa de Jesus, a alegria desta grande novidade. O Senhor está vivo e ressuscitado. Nele nós também somos chamados a fazer essa experiência de ressurreição, de renovação e transformação da nossa vida, em vista desta vida plena a qual Ele nos chama e nos convida. Hoje, nesta segunda-feira e ao longo dos próximos dias desta semana, da oitava da Páscoa, nós vamos acompanhar as aparições de Jesus, a experiência que os discípulos fazem do Senhor vivo e ressuscitado, para que também nós possamos deixar que o nosso coração se ilumine desta luz viva e ressuscitada. Iniciemos com a nossa oração do dia. Ó Deus, que fazeis crescer vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a liturgia de hoje nos convida a passar do temor para a alegria. É esta a experiência que a Páscoa de Jesus nos convida. As mulheres sentiram temor, medo, ao escutarem o anúncio de que Jesus não estava no sepulcro. Não era no sepulcro que elas deveriam buscá-lo, procurá-lo, mas o Senhor estava vivo e ressuscitado. Essa notícia tão extraordinária causou nelas grande temor, mas causou muito mais alegria de saber que aquele que elas tanto amavam, aquele de onde elas aprenderam tanto e de onde elas encontraram o sentido da vida, estava vivo e ressuscitado. Meus irmãos, esta alegria das mulheres se torna plena quando o próprio Jesus lhes aparece. E a primeira palavra que Jesus lhes dirige é justamente essa: alegrai-vos. As mulheres, então, prostram-se diante de Jesus e abraçam seus pés. Então, elas reconhecem que a presença de Deus está em Jesus. O acontecimento da ressurreição é o testemunho, é a atestação de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus agora está na órbita da presença de Deus. Agora, as mulheres, uma vez que receberam este anúncio,
elas não devem guardar esta alegria para si mesmas, mas elas são reenviadas, elas devem anunciar esta notícia alegre e revolucionária. Então Jesus as convida a partirem para os caminhos da vida e da missão. Jesus lhes disse: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Então, a notícia alegre da ressurreição do Senhor é, primeiramente, um antídoto contra o medo. Não há por que ter medo, porque o Senhor venceu toda a morte. O Senhor venceu todo o mal. E depois, esse anúncio deve se transformar em missão. Nós não podemos reter esse anúncio tão grandioso para nós mesmos, mas devemos levá-lo aos irmãos e irmãs, como as mulheres, as primeiras testemunhas do Senhor ressuscitado fizeram. Agora, o Evangelho de hoje nos apresenta também o efeito contrário a esse anúncio. Infelizmente, o anúncio da ressurreição não foi acolhido da mesma forma por todos. Os soldados, os anciãos do povo, aqueles que tramaram e levaram Jesus à morte, não foram capazes de aceitar este grande anúncio, a alegria da ressurreição. Então, a luz do Senhor ressuscitado não pode brilhar num coração fechado, num coração em que não há espaço para a vida, mas um coração onde só reina a morte. Então, os anciãos e os soldados conspiram para desacreditar aquele testemunho, para dizerem que, na verdade, os discípulos foram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Santo Agostinho, comentando esse texto, vai dizer: como é que os soldados sabiam que os discípulos tinham roubado se eles dormiam no momento? Então, nós podemos ver que, embora a ressurreição de Jesus seja esse anúncio de vida e salvação, ele não foi aceito igualmente por todos, como ainda hoje não é aceito, não é vivido, experimentado por tantos irmãos e irmãs que estão na morte. Cabe a nós também, que hoje celebramos esta grande festa, esse grande anúncio que revolucionou a nossa história, nos enchermos desta alegria que nos transforma, desta alegria que nos revigora e, ao mesmo tempo, nos tornarmos anunciadores da vida de Jesus, a vida que venceu todo o mal, a vida que venceu a morte. É esse anúncio que o mundo de hoje tanto precisa, sobretudo em tantas situações onde a morte parece se impor e reinar. Meus irmãos, é Páscoa de Jesus, que esta alegria que surge desta boa notícia contagie o nosso dia e nos torne também contagiadores desta vida plena, bela e bonita que Jesus deseja partilhar com todos. Amém. Confiemos a Maria, a Senhora das Alegrias, a nossa vida neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você.